O médico falou que ele não teria uma aparência comum, mas os seus pais os ignoraram. Quando o pequeno nasceu, todos ficaram chocados. Emília e Sérgio, ambos residem nos Estados Unidos. Quando o casal recebeu a notícia que eles teriam um bebê, ficaram muito felizes. Não viam a hora de ver logo o rostinho do seu tão esperado filho. Quando Emília estava com 6 meses de gestação, em um exame de ultrassom, para ver como estava o desenvolvimento da criança, o médico notou algo estranho no rosto daquele bebê. Ao conversar com os pais, o médico disse que a criança nasceria com uma deformidade no rosto. Os pais, como esperado, ficaram preocupados com a tal notícia. O médico tranquilizou o jovem casal, falando que essa deformidade não afetaria o desenvolvimento físico e mental do bebê. Essa deformidade a medicina poderia ser facilmente corrigida. Mas deixou claro que era de extrema importância ser feita quando ele fosse ainda um bebê. Assim, quando ele estivesse maior, não iria apresentar nenhuma marca de cicatriz. Mas infelizmente a cirurgia custa um valor altíssimo. Emília e Sérgio não eram ricos, eles tinham uma vida simples, moravam em uma casa modesta. Quando chegaram em casa, Emília ligou para o plano de saúde para saber quanto ficaria o preço da cirurgia, mas a atendente informou que o plano não cobre esse tipo de cirurgia. O filho do casal iria nascer com lábio leporino. Lábio leporino é um grupo de condições que inclui lábio leporino, fenda palatina e ambos. Um lábio leporino tem uma fenda no lábio superior que pode se estender até o nariz. As fendas podem ser de um lado, 2 lados ou no centro. Emília ficou desesperada ao saber que o plano de saúde não iria cobrir os gastos da operação do seu pequeno. A mulher conversou com o seu esposo e disse que eles iriam ter que arcar com o financeiro sozinhos. Sérgio falou que seria impossível eles juntarem $10.000 em tão pouco tempo. Disse que depois que saíram do consultório médico, ele estava pensando: somos jovens e saudáveis, ainda podemos ter outros filhos. Sérgio decidiu fazer uma proposta para Emília e disse: talvez fosse melhor para todos interrompemos essa gravidez, assim poderíamos ter filhos lindos e perfeitos. Emília ficou horrorizada quando ouviu essas palavras. Falou que jamais desprezaria o seu filho. Ela o amava muito e iria protegê-lo. Sérgio ficou extremamente irritado. Sérgio era um homem atraente. Ele era alto, loiro e tinha belos olhos azuis. Desde criança sempre recebia elogios de como era bonito. Quando casou, todos os seus amigos diziam que quando tivesse um filho certamente puxaria ao pai. Sérgio queria que seu primeiro filho nascesse perfeito, com um rosto bonito, para que quando olhassem para ele todos ficarem admirados. Mas infelizmente, a criança nasceria com uma deformação. Depois dessa conversa, o casal brigavam diariamente, discutiam por qualquer motivo. O homem não se interessava pela gravidez, frequentemente saía com seus amigos para beber. Emília tinha esperança que seu esposo mudasse de comportamento quando seu filho nascesse. O tão esperado dia do parto chegou. O pequeno Felipe nasceu sem complicações. Era o bebê mais lindo do mundo. Não importava a deformação em seu rosto, ela o amava muito. Infelizmente, Sérgio não achava o seu filho bonito. Quando ele olhou para a criança, sentiu um grande desprezo pelo seu próprio filho e disse: esse pequeno monstrinho não pode ser meu filho. Ninguém pode me ver com esse menino horroroso. Isso arruinaria minha reputação para sempre. Todos irão rir de mim quando virem que o meu filho é tão feio. Sérgio desprezou a criança de tal maneira que não quis mais saber sobre a vida de Felipe, e decidiu se afastar também de Emília. O homem se recusou a reconhecer Felipe como seu filho. Ele foi embora de casa no mesmo dia que a criança nasceu, e deixou a sua esposa sozinha. Emília se viu com a responsabilidade de ser mãe solteira. Ela chorava todo o tempo quando soube que seu esposo, a quem um dia jurou que eles estariam juntos enfrentando qualquer dificuldade da vida, a tinha abandonado. A pobre mulher não conseguia entender como uma pessoa é tão cruel a ponto de negar a existência do seu único filho. Apesar de toda a dor que estava sentindo, Emília nunca deixou de amar o seu pequeno filho, e com todas as suas forças, olhando para o céu, prometeu que nunca deixaria o seu amado filho sozinho, e faria todo o possível para que ele tivesse uma vida digna e saudável. A cirurgia era muito cara. Caso ele não fizeram a operação ainda bebê, ele ficaria com uma cicatriz. Como mãe, não queria que Felipe ficasse com uma marca no rosto, pois certamente sofreria bullying na escola. Então a mulher decidiu ir ao banco pedir um empréstimo para poder pagar o valor da cirurgia do seu amado filho, mas infelizmente foi negado. Emília não podia trabalhar fora, pois precisava cuidar de Felipe, que necessitava de cuidados por causa da sua fenda labial.
O menino tinha dificuldade de se alimentar corretamente, mas com muita paciência e amor, ela sempre conseguia que ele comesse a quantidade correta. Apesar de toda a dificuldade, Emília e seu filho conseguiram seguir em frente. Ela era extremamente orgulhosa do filho. Um certo dia, Emília decidiu registrar toda a superação de Felipe em uma rede social, e pensou que talvez pudesse conscientizar as pessoas sobre o lábio leporino, e quem sabe, poder criar um mundo melhor, para que as pessoas pudessem conviver normalmente, mesmo nascendo diferentes uns dos outros. Foi com muita dedicação e perseverança que a mulher conseguiu um trabalho remoto de meio período. Com seu novo emprego, ela conseguiu pagar o aluguel, pagar as suas dívidas que se acumularam enquanto não tinha um trabalho fixo. A mulher conseguiu contratar uma babá, por meio período, enquanto ela trabalhava, apesar de ser um emprego em que ela estava em casa, uma ajuda para que alguém olhasse o seu filho, enquanto ela estava em frente de uma tela de computador, era muito bem-vinda. Quando anoitecia, depois de ter colocado seu filho para dormir, Emília se dedicava a responder dúvidas deixadas por algumas mães, assim como ela, que tinham filhos com lábios leporino. A sua rede social crescia a cada dia. A pobre mulher juntava todo o dinheiro que sobrava para a operação do pequeno, sendo tanto mãe e pai para o Felipe. Sonhava que alguma ajuda batesse em sua porta, para que finalmente ela pudesse resolver aquela situação. No outro lado da cidade, existia um bondoso rapaz, que em alguns anos, juntos com seus amigos, havia fundado uma instituição para ajudar crianças e adultos que tinham algum tipo de deformidade. Esse rapaz se chamava Eric. Ele também nasceu com lábios leporino. A única diferença é que seus pais conseguiram custear com o seu tratamento. Quando cresceu, decidiu ajudar pessoas que não tinham como pagar uma cirurgia, que custa um valor tão caro. Um certo dia, Eric viu a página de Emília e se interessou pela sua história. Então decidiu entrar em contato. Mostrou por e-mail que era uma organização séria, que também lutava para conscientizar as pessoas sobre essa e outras deformidades. Emília leu o recado e concordou em marcar um encontro em um conhecido restaurante da cidade. O tempo passou, e o dia do encontro chegou. Em uma linda manhã, enquanto Emília e seu amado filho terminavam de tomar o seu café da manhã no restaurante, Eric chegou e se apresentou, com um lindo sorriso no rosto, e explicou que ele era um dos membros de uma organização sem fins lucrativos, e falou pessoalmente que ele e os outros membros se interessaram pela história de Felipe, e que também ficaram tristes que o pai o desprezou, mas acharam incrível a sua dedicação e amor pelo seu filho. Eric falou que sabe como é difícil sofrer um abandono no momento que mais precisamos, mas temos certeza que Deus nos dá forças para vencermos todos os obstáculos que a vida proporciona. Após dizer essas palavras, Eric lhe entregou um envelope em nome da organização. Quando a mulher abriu, começou a chorar. Não acreditava no que estava vendo. Naquele envelope estava o dinheiro que precisava para realizar a cirurgia de Felipe. Depois que ele estivesse completamente recuperado, Eric convidou se ela gostaria de ser gerente da organização. Emília aceitou com grande alegria. Poder ajudar a conscientizar as pessoas e ajudar sobre esse assunto a deixava extremamente feliz. A operação da correção de Felipe ocorreu como esperado, sem complicações. A recuperação foi ótima. Hoje em dia, Felipe é um lindo jovem, sem nenhuma marca em seu rosto. Na escola ele é um excelente aluno, tira ótimas notas. O seu pai, Sérgio, se tornou um sem-teto. Quando soube o que aconteceu, tentou voltar para sua família e pediu perdão para Emília. Disse que na época era muito jovem, não pensava nas coisas direito, que era muito imaturo e vaidoso. A mulher decidiu perdoar o seu ex, mas deixou claro que jamais eles morariam juntos novamente, pois uma pessoa que abandonou seu próprio filho por ter nascido diferente não era uma pessoa de bom coração. Não há obstáculos maiores do que aqueles de nossa própria autoria. A superação está dentro de nós. O que você achou dessa história? Comenta para a gente ficar sabendo. Não esquece de deixar aquele like. Te vejo no próximo